Toda a minha vida, eu tentei ser uma boa esposa, uma mãe decente, mas depois que meu ex-marido, João, traiu nosso casamento e foi embora sem olhar para trás, fui eu quem segurou as pontas. Criei nosso filho, André, sozinha, pedaço por pedaço, ano após ano. No ano em que André se casou, gastei até o último centavo dos meus ahorros para reformar nossa casa antiga, lá no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Só queria que os recém-casados tivessem um lugar confortável para viver, algo quente e acolhedor para começar a vida juntos. Mas nunca imaginei que, bem no dia do meu aniversário, André entraria naquela casa recém-pintada trazendo João, o homem que sumiu das nossas vidas há mais de 2 décadas. Pior ainda, André insistiu que o quarto principal, o cômodo mais bonito da casa, fosse para seu pai. Ele disse isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mãe, ele me disse, com aquele tom de quem acha que está sendo razoável, eu sei que o papai cometeu erros. E sim, você passou por maus bocados por um tempo, mas isso foi há muito tempo. Ele quer voltar agora. Voltar para nossa família. Não podemos simplesmente seguir em frente? As lágrimas queimaram meus olhos antes que eu pudesse segurá-las. Você acha que umas poucas palavras podem apagar o que ele me fez? Eu disse, com a voz trêmula. Não dá para expressar o quanto estou decepcionada com você, André. Ele parecia atônito, como se minha reação tivesse saído do nada. Por que você ainda está presa ao que aconteceu? Retrucou. Não é mais para tanto. Já tomei a decisão. O papai vai morar com a gente, nesta casa. Passei meses reformando essa casa, transformando-a numa modesta casa de 2 quartos. Na sala, mal cabe uma mesa de jantar. Eu tinha planejado que André e a esposa, Teresa, ficassem no quarto principal, ensolarado, e eu me contentaria com o menor. Para mim, tá bom. Nunca pedi muito. Aí, perguntei, calma. Se seu pai vai morar comigo, onde exatamente eu vou dormir? Sem hesitar, André respondeu, com ele, claro. Assim fica mais fácil para você cuidar dele. João estava lá, na cadeira de rodas, batendo no apoio com os dedos, como se não ouvisse nada. Cantarolava uma música antiga, com os olhos semicerrados, sem uma única preocupação no rosto. E eu senti um frio que começou no peito e se espalhou como água gelada pelas veias. Mãe, eu sei que é meio de repente, disse André, abaixando o olhar como se isso suavizasse as coisas. Mas a verdade é que não tenho escolha. O papai quebrou a perna e precisa de alguém agora. Você está aposentada, tem tempo. De verdade, ter os dois sob o mesmo teto era meu maior desejo quando criança. Fechei os olhos, respirei fundo, tentando não deixar tudo transborda. Aí, em voz baixa, falei. André, você lembra que dia é hoje? Ele ficou paralisado, virou para Teresa como se de alguma forma a culpa fosse dela. Ela parecia surpresa, mas deu um passo à frente, com um sorriso de desculpas. Evelyn, me desculpa, esqueci completamente. Afastei o pedido com um gesto e mantive o olhar fixo no meu filho. Teresa, não é sua culpa, disse com suavidade. Isso é pro garoto que eu criei por 32 anos. André revirou os olhos, a voz tensa de frustração. Mãe, ando muito pressionado no trabalho ultimamente. Esqueci, tá bom? Se fosse qualquer outro dia, eu teria deixado pra lá, teria desculpado, teria engolido. Mas hoje não. Não enquanto João estava lá, sentado, satisfeito e em silêncio. Não quando André lembrou de trazer de volta o pai que o abandonou por mais de 20 anos, mas não se deu ao trabalho de lembrar do meu aniversário. Eu não fazia ideia de quando eles começaram a se falar de novo. Há anos, João gastou até o último centavo dos nossos ahorros e fugiu com outra mulher, me deixando sozinha com um menino pequeno e uma pilha de contas. André e eu passamos por aqueles anos sobrevivendo com esperança e determinação. Até que finalmente o vi subir no palco com seu diploma de mestrado. Só então a vida pareceu um pouco menos cruel. Sempre senti que devia algo a André pelo pai que ele nunca teve, pela infância que não consegui dar. Então, compensava de todas as formas possíveis. Ia ao mercado antes do amanhecer, preparava o almoço antes dele acordar e levava na marmita para ele no escritório. Quando ele se casou, incluí o almoço da Teresa na rotina. Só depois que eles comiam, eu voltava para casa e fazia algo simples para mim. Depois,
Saía de novo para comprar o jantar, voltava, limpava a casa, lavava roupa, com a TV zumbindo baixo ao fundo. Mantinha o celular por perto, sempre pronta para começar a cozinhar assim que ele ligasse. Desde que me aposentei, minha vida girava em torno daquela casinha, como uma empregada doméstica em tempo integral, sem salário, nem folga. E agora, esse homem que diz estar tão ocupado com o trabalho teve a ousadia de entregar a casa, onde investi meus ahorros, para o pai que o abandonou e ainda chamou isso de sonho de infância. Esse foi o filho que criei sozinha por mais de 30 anos. Olhei para André. A genética é uma coisa curiosa. Ao vê-lo agora, todos aqueles pequenos detalhes que eu ignorava voltaram à minha mente. Quando pequeno, João chegava em casa bêbado e descontava em mim. Gritava, às vezes batia, eu enxugava as lágrimas em silêncio, cobria os hematomas com mangas compridas e forçava um sorriso para André não perceber que algo estava errado. Realmente pensei que tinha protegido ele, mas um dia ele se meteu em confusão na escola por puxar a saia de uma menina. Quando o repreendi em casa, ele gritou chorando: "Você é uma má mãe. Vou contar para o papai para ele voltar e te bater." Isso quebrou algo dentro de mim. Anos depois, quando ele já era mais velho, finalmente contei tudo o que o pai dele tinha feito. Ele ficou lá, parado, atônito, e depois baixou a cabeça e se desculpou. Disse que era muito jovem para entender na época, e eu o perdoei. Era só uma criança, mas agora... 200 mil, repeti, com uma voz firme que me surpreendeu até a mim mesma. Esse dinheiro foi o trabalho da minha vida. Economizei com horas intermináveis de pé, noites costurando sob uma única lâmpada, contando cada centavo. Mesmo quando estava doente, não toquei nesse fundo. Usei esse dinheiro para reformar essa casa. Quero ele de volta. André franziu a testa e olhou para João. Pai, vamos lá. A mãe tá chateada, pede desculpas e acalma ela, tá? Isso foi tudo o que bastou. João, que estava se fazendo de surdo e mudo, de repente se acendeu como uma fogueira. Agarrou a bengala, se levantou, cuspiu no chão e me disse: Evelyn, quem você pensa que é? Essa casa foi a empresa que me deu. Tenho todo o direito de morar aqui. Olhei ele nos olhos. Meu tom era frio. Essa casa nos foi dada no ano em que casamos. Agora, só quero os 200 mil que investi na reforma. Isso o desconcertou por um segundo, mas ele voltou ao ataque. Você realmente se importa com dinheiro? Gastar com seu filho é seu dever. Esse era meu dinheiro, respondi. Ele zombou. Ou você está planejando fugir e jogar a culpa em algum homem novo? Flexionei o pulso. Ao longo dos anos, aceitei todos os trabalhos sujos e exaustivos só para manter essa família de pé. Engordei um pouco desde então e não sou mais a mulher que ele derrubava com um tapa. Não disse uma palavra. Dei um passo à frente e dei um tapa forte na cara dele. Ele cambaleou, caiu no chão, gritando de dor. Pai, você tá bem? André correu pro lado dele, a voz cheia de pânico enquanto se virava para mim. Mãe, que diabos? Não precisava bater nele. Não podíamos conversar como gente normal? Olhei para João com frieza. Diga mais uma palavra e um tapa vai ser o menor dos seus problemas. Ele resmungava baixo, mas nem me dei ao trabalho de responder. Virei para André e estendi a mão. Se não tenho dinheiro agora, me dá um pagaré. Os dois gritaram ao mesmo tempo. Mãe, como você pode dizer uma coisa dessas? Disse André. A cara de João ficou vermelha como um pimentão enquanto gritava. Evelyn, você tá louca? André, calma, meu filho, eu tenho dinheiro. Quando morrer, vai ser tudo seu. Dei uma risada amarga. Bom, talvez você possa nos fazer um favor e me devolver agora. Nos poupa a espera. João tremia de raiva, apertando os dentes com tanta força que achei que ia quebrar um molar. Teresa entrou correndo, com um sorriso nervoso, tentando acalmar o clima. Evelyn, por favor, somos todos família aqui. Tamo meio exaltados agora. Dissemos coisas que não queríamos. Soltei-me do aperto dela. Minha voz estava fria. Se você realmente acha que faz parte da família deles, então não conte comigo. Tô fora. Não vou viver na sujeira. E com isso, abri a porta e saí. Não voltei para aquela casa recém-reformada. Arrastando minha mala, caminhei até a avenida principal.
O céu já estava escuro e o vento batia no meu rosto. Peguei meu celular, achei o aluguel compartilhado mais barato que encontrei, reservei, peguei o endereço e pronto. Sob o brilho de uns postes desconhecidos, tudo dentro de mim parecia vazio. Alguém na esquina estava distribuindo folhetos de um salão de beleza local. Estendi a mão e peguei um. O rapaz pareceu surpreso que alguém como eu tivesse interesse. Hesitou, mas me entregou mesmo assim. 10 minutos depois, estava sentada num pequeno salão na esquina, olhando fixamente para o espelho. A mulher que me encarava tinha cabelos grisalhos, rugas profundas na testa e ao redor dos olhos. Os óculos de leitura dela estavam tortos no nariz, com a haste enrolada numa fita adesiva transparente. Era como se toda esta vida dela tivesse sido remendada até agora, quando até os remendos começaram a falhar. Aquela discussão de antes foi como uma tempestade. Agora só restava o cansaço, quase 60 anos. Me perguntei por que ainda estava lutando, mas aí pensei, se não lutar, quando vou viver para mim? A verdade é que há anos queria pintar o cabelo, mas sempre me convencia a não fazer. Esse dinheiro, eu dizia, seria melhor gasto com frutos do mar frescos para André, ou num conjunto bonito para Teresa. Enquanto eles estivessem felizes, eu sentia que valia a pena. Se sorrissem, eu me sentia realizada. Mas agora, por que minha felicidade deveria ser medida pela deles? Por que eu sempre era a última pessoa na minha própria lista? Fechei os olhos enquanto os dedos quentes da cabeleireira massageavam meu couro cabeludo. O conforto simples e excepcional quase me fez chorar. Nunca contei para o André, mas no último mês, enquanto ele e Teresa estavam na lua de mel no Rio de Janeiro, voltei para minha cidade natal, Campinas. Visitei uma velha amiga que não via há anos. Tinham acabado de diagnosticar um câncer nela. Antes de começar o tratamento, ela já estava em estado crítico. Deitada naquela cama de hospital, frágil como um galho seco, mal conseguia falar. As mãos dela, secas e esqueléticas, seguravam as minhas com uma força desesperada. Os olhos, vidrados e úmidos, me encaravam. Ela passou a vida inteira se doando. Quando jovem, cuidou dos pais e ajudou a criar os irmãos. Depois de casada, aguentou os olhares frios dos sogros, trabalhou junto com os homens na fábrica o dia todo e depois voltava para casa para cozinhar e limpar. Virou mãe, se entregou completamente para os filhos e depois se dedicou de corpo e alma aos netos. Ela aguentou, esperou. Toda a vida dela foi sustentada pela esperança. Só por um fiapo de paz no final, esperando que talvez, quando os netos crescessem, o marido morresse e o corpo dela ainda tivesse alguma força, ela pudesse finalmente respirar, talvez ter alguns anos só para ela. Mas ela era como uma vela acesa pelas duas pontas, iluminando o caminho para todos os outros, até não sobrar nada dela. Ela não queria partir, dava para ver nos olhos dela. Como poderia? No dia em que recebi a ligação dizendo que ela tinha morrido, algo acendeu um fogo dentro de mim que não conseguia apagar. E hoje, quando vi João de novo, esse fogo voltou à vida. Meu celular vibrou várias vezes. Rejeitei todas as chamadas. Finalmente, desliguei ele por completo. Senhora, disse a cabeleireira com suavidade, dá uma olhada, o que achou? Abri os olhos e mal reconheci o reflexo. Meu cabelo estava preto azabache, brilhante, cheio de vida. Houve um tempo em que eu me importava com minha aparência. Um dia, quando fui trabalhar, usei um lenço de flores, um detalhe bobo, mas João zombou de mim. Você tentando se arrumar? Deveria se olhar no espelho antes de passar vergonha. O que ele não mencionou foi que eu tinha acabado de ser eleita funcionária do ano na fábrica. Ganhei um bônus. Ele pegou esse bônus e gastou quase tudo com cigarros e cachaça. Tive que lutar para guardar pelo menos uma pequena parte. Com isso, comprei um brinquedo para o André. Com os poucos reais que sobraram, comprei uns metros de tecido estampado barato e costurei um vestido para mim. Esse tecido, esse vestido. De repente, lembrei de algo. Encontrei ao lado das caçambas de reciclagem do bairro. Uma máquina de costura empoeirada, meio quebrada, enterrada numa pilha de móveis descartados, como um pedaço de lixo sem valor. Era a única coisa que minha mãe tinha me deixado. Quando criança, usava ela para costurar roupas, cortinas,
remendar colchas. Com essa máquina velha, reconstruí uma vida para mim e para o André, uma vida limpa, decente, independente. Agora, estava lá, entre cadeiras tortas e metal enferrujado. O pedal estava quebrado. A bobina tinha sumido há tempos. O corpo, antes polido, estava riscado e sem brilho, como se o próprio tempo tivesse marcado a superfície. Ajoelhei ao lado dela, limpando a poeira com cuidado, como se estivesse tirando a sujeira de uma dignidade enterrada por tempo demais. Depois, coloquei ela com cuidado numa laje limpa na esquina e subi as escadas. Antes de chegar à porta, ouvi André pela fresta. Tá muito tarde. Por que a mãe não voltou? O pai tá quase desmaiando de fome. A voz de Teresa veio em seguida, calma e hesitante. Talvez a gente devesse pedir algo. André parecia irritado. É o primeiro dia do papai em casa. Que mensagem passa a pedir comida? Ele tem problemas de saúde. Precisa de uma comida de verdade. Empurrei a porta para abrir. Meu cabelo recém-pintado de preto caía sobre os ombros. André levantou a cabeça e ficou paralisado. Mãe, você não dizia sempre que pintar o cabelo não era saudável? Assenti. Sim, mas hoje decidi fazer algo só para mim. Ele me olhou, franzindo a testa, como se eu tivesse feito algo vergonhoso. Deve ter custado uma fortuna, disse, como se eu tivesse usado o cartão de crédito dele, em vez dos meus ahorros da aposentadoria. Sorri de leve. Não tanto quanto seu jantar de lagosta. Ele abriu a boca para discutir, mas interrompi. Tem comida na geladeira. Você pode cozinhar. Não fico pro jantar. Ele piscou surpreso, mas tentou disfarçar com uma risadinha forçada. Mãe, para, não seja assim. Ainda tem camarão e carne. A gente estava esperando que você fizesse seu ensopado de carne com vinho tinto hoje. Você adora esse prato. Não respondi. Caminhei lentamente até a vitrine dele, cheia de figuras de ação colecionáveis. A prateleira brilhava sob luzes LED, como um santuário dedicado ao que ele realmente valorizava. Abaixo-me, abri a porta do armário e peguei uma das figuras. André pulou do sofá, nervoso. Mãe, por favor, não mexe nisso. É edição limitada. Coloquei a figura de plástico, com cuidado na mesa de jantar e disse, calma. André, quando você era pequeno, me perguntou o que era algo valioso. Eu te disse que era algo que não se compra com dinheiro. Ele não disse nada. Aquela máquina de costura lá embaixo era da minha mãe. Depois que seu pai foi embora, me apoiei nela para sobreviver por um bom tempo. Paguei sua escola com ela. Nos mantive de pé com ela. Ele baixou a cabeça, ainda em silêncio. E agora você joga ela fora como se fosse lixo, porque ocupa espaço. Enquanto isso, a mala caindo aos pedaços do seu pai ocupa o quarto todo. Fiquei lá, calma. Minha voz não tremia, mas também não olhei para trás. Não tô com raiva, só não me sinto mais apegada. Entrei no quarto e peguei a mala que já tinha preparado há dias. Tava pronta para ir. André estava na sala, dividido, tentando me parar. Mãe, já disse o que tinha que dizer. A gente pode se acalmar e seguir em frente. Não me virei. Não me chame de mãe, faz tempo que você deixou de me tratar como tal. Quando cheguei à porta, a voz de João veio do quarto, carregada daquele velho tom sarcástico. Deixa ela ir. Sempre a mártir, né? O mundo deve tudo para ela. Somos todos péssimas pessoas. E ela é a santa sofrida. Parei. Fiquei quieta por 3 longos segundos. Depois, soltei a alça da mala lentamente. Virei-me e entrei direto no quarto, parando na frente da cama dele. Abaixei-me e olhei na cara dele. Aquela arrogância ainda estava nos lábios. Com calma, disse, você foi egoísta a vida inteira, mas não vou gritar, não vou chorar, não vou deixar você me humilhar mais uma vez. Mas saiba disso. O que você precisar para sobreviver daqui para frente não vai conseguir de mim. E no que me diz respeito, você não passa de um covarde. Uma desculpa patética para homem. O sorriso sumiu do rosto de João. Levantei-me e caminhei para a porta. Dessa vez, ninguém tentou me parar. Encontrei um apartamento compartilhado na periferia. Era um pouco afastado, mas o aluguel era bem mais barato e eu podia pagar facilmente com minha aposentadoria. A corretora era uma garota de uns 20 e poucos anos. Ela me olhou uma vez, não disse nada e sumiu para o escritório. Minutos depois, voltou com uma caixinha de papel nas mãos. Senhora da Silva, disse,
Acabei de ver no seu cadastro que hoje é seu aniversário. Feliz aniversário. Dentro da caixa, tinha um pedaço pequeno de bolo de creme com cheiro de morango. Fiquei um tempo na porta antes de sentar. A primeira mordida, doce, fez meus olhos arderem. Pela primeira vez, hoje, senti vontade de chorar. Depois que me instalei, voltei a baixar um aplicativo de vídeo que não abria há mais de 2 anos. Sempre mantive um diário, rabiscando pensamentos nas margens de listas de compras ou recibos velhos. Mais tarde, quando André me deu um celular antigo dele, comecei a gravar vídeos curtos. Imagens, vozes, comentários, tudo parecia mais vivo que o papel. Na época, mal sabia gravar vídeos curtos. Filmava enquanto cozinhava, dava comida para os passarinhos ou cuidava das minhas flores. Cada clipe parecia uma conversa com um amigo distante. Talvez eu tenha me envolvido demais. Às vezes, perdia a noção do tempo. Quando percebia, André já estava em casa e o jantar estava frio ou passado. Ele nunca dizia nada, mas o silêncio na mesa era pesado, como se a cozinha inteira tivesse congelado. Sabia que ele estava chateado, então deletei o aplicativo, mas naquela noite voltei a logar. Subi uma foto do jantar que preparei e escrevi uma legenda curta. Depois de viver para os outros a vida inteira, este ano espero ser mais feliz, mais livre. Pro jantar, fiz uma canja de galinha com cebola e cenoura. Cozinhei a galinha inteira em fogo baixo por 2 horas, com salsão, alecrim fresco e uma pitada de tomilho. Tava macia, quente e assim que toquei, o frio do dia sumiu. André nunca gostou desse sabor. Dizia que estava cansado disso. Mas eu gostei, especialmente ali, naquele espaço novo e tranquilo, tomando sopa sozinha enquanto o céu lá fora virava crepúsculo. Olhei para cima. O horizonte passou de um rosa suave para um roxo intenso, como um lenço de seda fina se desenrolando lentamente entre os prédios. O sol vermelho afundou entre as nuvens. Um último raio de luz entrou pela janela e caiu no chão como ouro em pó. Não consegui desviar o olhar. Durante todos esses anos, nunca parei de verdade. Sempre em movimento, sempre trabalhando, como um brinquedo de corda com corda demais. Perdi muita coisa, até isso, essa beleza suave e serena acima da minha cabeça. Consertei a máquina de costura, cortei tecido, fiz uma toalha de mesa nova e costurei cortinas novas. Coloquei até 2 vasos de jasmim no parapeito da janela. Quando a brisa entrava, o apartamento inteiro cheirava a verão. Logo conheci minha nova vizinha, minha colega de apartamento, tecnicamente. Chamava-se Aline, uma garota de uns 20 e poucos anos, de olhos brilhantes e cheia de energia, como um esquilo. Naquela noite, mal tinha dado a primeira colherada no jantar quando a ouvi andando de um lado para o outro do lado de fora da minha porta. Finalmente, ela bateu na porta com as bochechas coradas e perguntou: "O que você está fazendo aí? Tá com um cheiro incrível." Ri e servi uma tigela de sopa da panela. Ela sentou, comeu devagar, com gratidão, e entre uma colherada e outra disse: "Dona Evelyn, você é demais. Sério, meu ídolo." Não pude evitar rir. Não tem nada de especial, é só uma receita de família. Não passaram nem 10 minutos, e ela bateu na porta de novo, dessa vez com uma caixa de frango frito, recém-entregue. "Pedi demais", disse. "Você tem que provar. O molho é uma delícia." Dei uma mordida. Ela praticamente pulou no lugar. "Sabia que você ia gostar. Você é tão de boa, não é como minha avó. Ela nem me deixa falar a palavra frango frito. Chama de comida lixo." Desde aquele dia viramos amigas. Às vezes fazia um pouco a mais e dividia com ela. Às vezes ela trazia lanches ou frutas que comprava na feira. Uma tarde, ela me entregou uma caixinha de joia. "Lindo, né? Vi e pensei em você na hora." Me ajudou a fechar o colar e ficou atrás de mim, as duas olhando para o espelho. Assentiu, radiante. "Sabia." Ficou ainda melhor do que imaginei. Toquei o pingente e senti algo se mexer bem fundo em mim. Foi aí que percebi que a bondade volta para você. Nem todo mundo é um buraco negro que só toma e não dá nada em troca. Algumas pessoas fazem você sentir que até um prato de sopa ou um sorriso valem a pena. Naquela noite, recebi uma ligação de André. Odeio admitir, mas pensava nele de vez em quando. Toda vez que a Aline sorria e elogiava minha comida,
O rosto dele vinha à minha mente, sempre com a testa franzida, sempre criticando algo. Tá salgado demais. Tá sem graça. A sopa tá quente demais. Só apertava os lábios e ficava calado. Quando Aline me ajudou a escolher tecido e disse que queria aprender a costurar almofadas, também pensei nele. Naquela época, toda vez que a máquina de costura fazia um pouco de barulho, ele gritava do outro quarto: "Mãe, não faz tanto barulho. Tive um dia longo. Tô tentando descansar." Mas nem sempre foi assim. Quando o dinheiro era curto, ele comia batata e pão sem fermento. Nunca reclamava. Usava as roupas que eu costurava à mão e nunca pedia mais. Lembro de um ano em que a escola dele planejou uma excursão de primavera. Não consegui juntar o dinheiro. Ele estava com os olhos vermelhos, mas sorriu e disse: "Não se preocupa, mãe. Não gosto de sair mesmo. Posso ficar em casa lendo." Depois que ele foi para a universidade, nossas conversas rarearam. Quase todo dia era só: "Mãe, quando vai transferir a mesada?" Ou nas férias. Dessa vez, não volto para casa. Tô com muitas tarefas de laboratório. De vez em quando ele mandava uma mensagem: "Tá calor lá fora, não tenta economizar no ar-condicionado." E eu repeti essa mensagem na minha cabeça por dias. Depois ele se formou, arrumou um emprego, se apaixonou, casou e nossa relação virou algo completamente diferente. Ele começou a me dizer que semana queria bife, que dia queria bolo. Dizia que ia trabalhar até tarde e me lembrava de não esquecer da sopa dele. Nada mudou, na verdade. Quando atendi a ligação, percebi pela voz dele. Estava bebendo. Arrastava as palavras com uma suavidade familiar, quase como se tentasse ser doce. "Mãe, você não faz ideia. Tô comendo comida delivery há dias. Meu estômago tá doendo." Meu peito apertou, mas mantive a voz calma. "Se tá com dor de estômago, vai no médico." "Eu não sou médica." Ele ficou em silêncio, provavelmente esperando que eu amolecesse. Não amoleci. "Se não aguenta comida delivery, faz algo simples. Ou você só ligou para dizer que tá com dor de barriga?" "Mãe," ele suavizou o tom, quase implorando, "você sabe que eu não sei cozinhar, não posso viver de pizza congelada e sopa enlatada para sempre." Foi aí que entendi. Ele não ligou para saber como eu estava. Ligou porque estava com fome, de novo. Minha voz ficou mais fria. "Então aprende, tem milhares de tutoriais no YouTube. Assiste uns. Você vai descobrir como fritar um ovo." Ele percebeu que dessa vez eu não ia ceder. O tom dele mudou, mais áspero, mais irritado. "Mãe, eu trabalho até tarde todas as noites. Mal tenho 1 segundo para respirar quando chego em casa. Você não pode tentar entender?" "Entendo", disse, calma. "Por isso, você pode contratar uma empregada ou pedir algo melhor que sopa enlatada. Você tem mais de 30 anos, André. Tá saudável, tem cérebro. Não te devo um jantar. Não te devo cuidado nenhum." Dizer isso em voz alta me trouxe uma paz estranha. Talvez ele sempre soubesse. Talvez por isso tenha corrido para trazer João de volta, para ter outra pessoa orbitando ao redor dele. Houve uma pausa. Aí a voz de André ficou gélida. "Mãe, você está sendo egoísta. Sou seu único filho. E só porque tomei uma decisão que você não gostou, você deixa de se importar comigo? Quer me tirar da sua vida?" Dei uma risada silenciosa. "Olha ao seu redor. Que tipo de filho você é? Seu pai inútil sumiu por mais de 20 anos. Volta e você abana o rabo como um filhote fiel. Deixa ele entrar como se nunca tivesse ido embora e espera que a mulher que te criou também cuide dele." Desliguei o telefone sem hesitar, sem culpa, só com uma sensação estranha e tranquila de finalmente ser livre. André me dava R$ 500 por mês. Dizia que era para feira. Às vezes, ele exagerava nos frutos do mar e o dinheiro não dava, então eu completava do meu bolso. Nunca contei para ele, e ele nunca perguntou. Agora que não precisava mais cuidar dele, peguei esse dinheiro e me inscrevi no programa Melhor Idade no centro comunitário local. Toda semana me encontrava com meus colegas de turma, a maioria da minha idade, numa salinha para aprender coral, fotografia e algumas habilidades básicas de edição de vídeo. Nunca vou esquecer aquela tarde no terraço, vendo o pôr do sol se espalhar pelo horizonte da cidade. Me marcou profundamente. Todos esses anos, vivi de cabeça baixa, girando em torno da cozinha, da família. Nunca parei para olhar para o céu. Sacrifiquei minha vida pelo futuro de outra pessoa. Economizei por mais de uma década para André ter uma casa decente para casar.
Naquela época, nunca passou pela minha cabeça que um dia eu me despediria dele para sempre. Nunca pensei que a verdadeira paz, a verdadeira liberdade, começaria no momento em que saísse daquela casa. Agora, carrego uma câmera de segunda mão nas costas e ando pelas ruas, parques e orlas de São Paulo, capturando os campanários altos das igrejas de tijolo vermelho, as flores chamativas nos jardins das esquinas e a luz do sol dançando nas calçadas das cafeterias no fim da tarde. Tiro fotos da minha própria comida, da bainha de um vestido novo que saiu da minha máquina de costura e do frango frito com torta de amora que eu e a Aline pedimos nos fins de semana. Levo minha câmera para sessões de coral e gravo os momentos em que ensaiamos juntos na sala de prática, com eco. Vamos viajar para fora do estado para uma competição este mês. A Aline me ajudou a pesquisar passagens de trem e hotéis, imprimiu um itinerário pequeno e até marcou as cidadezinhas que valem a pena parar. A maioria dos meus colegas de coral é ainda mais velha que eu. Alguns têm o cabelo completamente branco, mas a energia deles envergonharia qualquer adolescente. Caminhamos por trilhas em parques nacionais, com os braços abertos nos penhascos, o vento no rosto. Paramos perto dos lagos para tomar água gelada nas mãos e ver a luz do sol se refletir suavemente nela. Essa sensação real de estar no mundo é algo que nunca vivi de verdade antes. E não me arrependo de ter percebido tarde, porque o arrependimento é inútil, desperdiça tempo e te castiga sem mudar o passado. O que quero agora, o que finalmente estou pronta para fazer, é cuidar de mim, deixar ir o que me esgota e começar a viver. Na noite antes da nossa competição, André ligou de novo. Falava como se nada tivesse acontecido, com aquele tom familiar, meio casual, meio reclamão. Mãe, o que está acontecendo com as mulheres hoje em dia, sempre pensando nas famílias delas, mesmo depois de casar? É feriado, né? Mas hoje a Teresa correu para a casa dos pais dela antes do almoço, nem ficou para passar um tempo com o papai e comigo. Me diz, isso é normal? Você acha que ela sabe ser esposa? Escutei, esperei. Sabia onde ele queria chegar. Achou que eu ia me juntar a ele, que ia criticar a Teresa como costumava fazer. Achou que eu ia apoiar, que ia ficar do lado dele. Respirei fundo e falei, calma. André, os pais dela criaram ela por mais de 20 anos. Ela casou com você, não se vendeu para você. É sua esposa, não a empregada do seu pai. Esse é seu pai, não o dela. O tom dele caiu, irritado. Mãe, ela casou comigo. Isso não faz do papai o pai dela também? Pedi para ela ajudar com um pouco de roupa e ela se recusou. Qual é o problema? É só lavar um pouco. Interrompi com a voz firme como sempre. Então por que você não lava? Perdeu as mãos ou tá com medo de que os braços caiam se lavar sua própria roupa? Silêncio. Ele não esperava isso. Não de mim. As mulheres da minha geração foram criadas com essa ideia ultrapassada de que o homem lidera e a mulher serve. Eu também ensinei isso para ele. O pai dele não estava por aí, então incentivei André a ser o homem da casa desde pequeno. Dei controle total para ele. Deixei ele tomar as decisões, mas agora sei que errei. Suspirei e disse, se a Teresa ficar é escolha dela. Se você conseguir manter esse lar unido, é sua capacidade. E eu devo um pedido de desculpas para ela. Trabalhei tanto para manter nossa família de pé, que nunca parei para te ensinar a ser um bom marido. A linha ficou em silêncio por um tempo. Dava para ouvir a respiração dele, trêmula, irregular. Quando estava prestes a desligar, ele sussurrou. Mãe, eu realmente não acho que aguento mais. Você não poderia voltar e me ajudar? Sabia que André não estava bem ultimamente. Não faz muito tempo, Teresa me ligou. A voz dela era cautelosa, mas sincera. Evelyn, obrigada por contar para os vizinhos que foi André quem insistiu em trazer o pai para casa e que você só saiu porque não tinha outra opção. Se não tivesse feito isso, as pessoas teriam pensado que eu era a mal-educada, que expulsei minha sogra meses depois de casar. Ela não reclamou nenhuma vez, mas dava para perceber na voz dela. Ela andava na ponta dos pés naquela casa todos os dias. Também me contou o que aconteceu depois que saí. No começo, André estava absorto na fantasia de que o pai finalmente voltou para casa, como se de alguma forma o vazio da infância dele fosse preenchido. Mas João não transformou esse reencontro numa história emocionante. Em poucos dias, começou a criticar a comida, reclamar da comida delivery e exigir que André contratasse alguém para cozinhar para ele.
André pensou. Tá, o cara tá velho, tem dificuldade para se mexer, precisa de ajuda. Então, contratou uma cuidadora. Mas João reclamou que a mulher era muito lenta e velha. Exigiu alguém mais jovem. Trouxeram uma mais jovem e João piorou. Ele gritava ordens, tratava a cuidadora como empregada, fazia comentários inadequados e até tentou tocar nela. Em 2 meses, 4 cuidadoras vieram e foram, uma atrás da outra. No final, até as agências de cuidadores se recusaram a atender as ligações deles. E isso nem foi o pior. Um dia, enquanto os dois estavam fora, João invadiu o quarto deles. Mexeu na cômoda de André, usou a maquininha de barbear dele para raspar as axilas, borrifou o perfume de Teresa como se fosse ambientador, experimentou os ternos de André, amassou tudo e deixou marcas de mãos gordurosas no vestido branco favorito de Teresa. André quase perdeu a cabeça quando chegou em casa, mas assim que levantou a voz, João desatou num ataque de choro. Dei tudo para essa família e agora nem me deixam descansar em paz. Meu próprio filho me traiu. Desde que casou, só fica do lado dela. Nem pertenço mais a essa casa. O prédio já tinha paredes finas. Não demorou para os vizinhos ouvirem os gritos e começarem a fofocar. Agora, toda vez que André sai, as pessoas murmuram pelas costas. Frio com a mãe, pouco filial com o pai. Ninguém vê a história toda, só o espetáculo. André trabalha o dia inteiro e volta para casa para cuidar de um homem que guarda rancor dele. Não passou nem 1 ano e ele parece que a vida sugou tudo dele. Tá mais magro, oco, atormentado. Escutei Teresa em silêncio. Não senti muito. Não porque não doesse, mas porque vi isso chegando. Às vezes é preciso uma dor de verdade para fazer alguém finalmente acordar. Mais tarde, naquela semana, André ligou de novo. Fez uma pausa e disse baixo: Mãe, dei uma olhada na bolsa de roupas que estava perto da porta. Aqui tinha minha roupa para o coral para nossa próxima apresentação. Minha voz estava firme. André, essa é a última vez que te digo. Você é adulto. Ninguém é obrigado a carregar sua vida por você. Não sou sua empregada de emergência. Não sou empregada de plantão. Você me rejeitou várias vezes e agora me quer de volta como se nada tivesse acontecido. É tarde demais. E desliguei. Sem dúvidas, sem culpa persistente, só uma certeza tranquila. Mas nunca imaginei que o veria de novo tão cedo. Aconteceu logo depois da nossa competição de coral. Não éramos um grupo experiente, só algo improvisado para a temporada. Do primeiro ensaio à apresentação final, só se passaram uns 2 meses. De 7 equipes, ficamos em 5º. Nada impressionante, nada terrível. Todo mundo parecia satisfeito com isso. Estava voltando para casa, carregando um presentinho que comprei para a Aline, quando vi a multidão reunida na entrada do nosso condomínio. Bem no centro, estava André, segurando um microfone com os olhos vermelhos, visivelmente emocionado. Na frente dele, um sistema de transmissão ao vivo, tripé, luz de anel e celular gravando tudo. Meu pai foi embora quando eu era criança. Disse ao microfone, com a voz trêmula, bem ensaiada. Minha mãe me criou sozinha. Trabalhou duro e eu também. Tudo que conquistei, devo a ela. Fez uma pausa dramática, piscando para a câmera. E agora meu pai está envelhecendo. Tudo que ele quer é voltar para casa, estar com a gente, mas minha mãe decidiu ir embora. Mãe, tudo que sempre quis desde pequeno foi ter uma família completa. Fiquei na borda da multidão, fora do círculo, ouvindo ele contar essa história lacrimosa, cuidadosamente escrita, e tudo que senti foi uma náusea profunda e retorcida. O apresentador, claramente algum influencer da internet, virou-se para mim e depois para André, com uma voz pingando simpatia fingida. Então, sua mãe nunca se casou de novo? André balançou a cabeça solenemente. O rosto dele praticamente gritava. Que mãe sofrida eu tenho! O apresentador mordeu a isca. Ouviram isso, galera? Uma mãe que criou o filho sozinha por décadas, sem pedir nada, sem recomeçar, e um pai que se perdeu, mas voltou no crepúsculo da vida, com esperança de reconstruir o que estava quebrado. Ele se virou para a câmera com um suspiro teatral. Isso não é filme de Hollywood. É vida real, gente real, coração partido de verdade. Aí, João entrou, lento, se apoiando no braço de André, como se tivesse metade do peso e o dobro da pena. Arrastava os pés, como se estivesse numa passarela, segurando um buquê murcho de rosas de mercado, duras como gelo.
com as pétalas já curvadas nas bordas. Os olhos dele estavam semicerrados, e a expressão era aquela mistura familiar de cálculo e falsidade. O apresentador manteve o ritmo, se colocando na frente para encarar a live. Galera, vocês conseguem suportar ver uma história de amor assim, de duas pessoas que se amaram a vida toda, terminar em silêncio e separação? Se fossem seus pais, vocês deixariam eles perderem a segunda chance de serem felizes? Ao fundo, uma melodia instrumental suave e gasta aumentava. Emojis de corações cor-de-rosa voavam pela tela como confete digital e o contador de comentários disparava. Fiquei fora do círculo, vendo minha vida reduzida a um clipe viral, cortada, polida, filtrada pela lente de outra pessoa, despojada de toda a má dor e peso, transformada em inspiração barata. Eles cortaram minha história, embrulharam como conteúdo e entregaram para estranhos por likes, comentários e lágrimas vazias. Minha voz, a verdade, nem foi convidada para ser contada. Dei um passo à frente e caminhei lentamente pela multidão. As pessoas sussurravam enquanto eu me aproximava. Ouvi murmúrios. Alguém disse: "É ela." André ficou paralisado, ainda com o microfone na mão. Estendi a mão. "Me dá." Ele me olhou, atônito, sem esperar que eu falasse. Após uma pausa, entregou o microfone, hesitante. Ajustei ele um pouco e levantei a cabeça. "Sim", comecei. "Nunca me casei de novo, mas não porque estava esperando alguém voltar, nem porque sou sentimental. Foi porque não tinha o luxo nem o direito de pensar em mim mesma. Estava ocupada demais lavando roupa, cozinhando, trabalhando em 2, às vezes 3 empregos, criando um filho. Preenchia cada noite da minha vida ao máximo só para sobreviver. Foi porque esse homem não só me abandonou, mas levou cada centavo que tínhamos e me deixou só com uma bagunça. Comecei do zero com um menino pequeno do meu lado. Nem sabia remendar uma camisa, mas aprendi. Aprendi a costurar, a bordar, a sobreviver. Aquela máquina de costura virou nosso sustento. Cada camisa que André usava, cada comida que ele comia, era algo que eu remendava com minhas próprias mãos. Olhei para André. Por um instante, algo brilhou nos olhos dele, mas ele piscou para afastar. Continuei, com a voz tranquila e clara. "Você diz que eu não deveria impedir meu filho de receber o pai em casa. Mas onde estava esse homem quando importava? Gastando nosso dinheiro na cama de outras, bebendo, jogando, vivendo sem preocupação, enquanto eu fazia bainha de calça às 3 da manhã para juntar dinheiro para o colégio do André. Você acha que essa é uma história comovente de reencontro familiar? Não, é uma novela ruim." Levantei a cabeça e deixei meu olhar percorrer a multidão. E eu não sou a coadjuvante. Não sou a mulher amargurada que precisa de perdão. Não sou um acessório no arco de redenção de ninguém. Eu era a mulher que se matava todo dia, que se desfazia para que todos os outros se sentissem completos. Mas não quero mais isso. Não tô aqui para reabrir velhas feridas, mas para lembrar. Tem dor que não some, só que ninguém perguntou por ela. A praça ficou em silêncio. Dava para ouvir o vento sussurrando entre os galhos secos. A falsa compaixão do apresentador congelou num instante. André estava pálido, como se alguém tivesse sugado a cor do rosto dele. Devolvi o microfone. Em voz baixa, disse: "Se ainda quer ser um bom filho, para de usar sua mãe como personagem da sua história triste." E me virei para ir embora. João ainda estava lá, com as rosas murchas na mão, paralisado no meio da cena, esperando um momento dramático que nunca viria. Achou que eu ia chorar, que ia derreter, que ia voltar correndo para o papel que ele tinha me dado. Mas nem olhei para ele, passei direto. Entrei na vida que agora, finalmente, me pertencia por completo. Ninguém aplaudiu, ninguém tentou me parar. Só uma voz suave, de algum lugar na multidão, sussurrou: "Ela tá certa." Não era alta, mas foi o suficiente, como uma brisa fresca que atravessa o cenário falso de um palco e leva tudo embora. O inverno passou e a primavera chegou silenciosamente. Costurei toalhas de mesa novas e troquei as flores do terraço. Como o jasmim estava fora de época, plantei petúnias, cores vivas, que brilhavam como ondas na água com o vento. Continuei frequentando as aulas no centro comunitário toda semana. Uns amigos do coral sugeriram uma viagem de verão para o norte, para um parque nacional. Disse, sem hesitar, que ia. Aline insistiu em me ajudar a escolher sapatos de trilha.
Passamos uma tarde inteira no shopping experimentando pares diferentes, mas no final ela não comprou nada. Em vez disso, me deu um par de tênis de skate pretos e estilosos. Sorriu e disse: "Você tá parecendo uma blogueira de viagem aposentada com esses." Ri tanto que quase derrubei minha bolsa. Muitas vezes ela me ajudava a cozinhar. Ensinei ela a fazer canja de galinha com cebola e cenoura. Ela me ensinou a editar vídeos. Até criou uma conta nas redes sociais para mim. Filmamos nossas sessões de cozinha, nossos projetos de costura e até uns vídeos de borboletas voando no jardim. Para nossa surpresa, as visualizações começaram a crescer. "Dona da Silva", disse Aline uma noite rindo, "você é uma influenciadora de crescimento lento." Não me importava muito com os números. O que importava era essa compreensão silenciosa. Finalmente, estava vivendo minha própria vida. André apareceu de novo num domingo de abril. Eu estava sentada num banco no pátio, lendo um romance velho, com o sol aquecendo meu rosto. Quando o vento virou a página, ouvi passos. Ele ficou na minha frente, inquieto, sem aquele ar defensivo ou teatral, só inseguro. "Mãe", disse baixo. Não falei nada. Fechei o livro e apontei para o assento ao meu lado. Ele sentou. Por um tempo não disse nada. Aí, quando a brisa soprou de novo, falou. "Outro dia levei a Teresa para casa dos pais dela. A mãe dela fez uns panqueques de fubá que ela adorava quando criança." Assenti, ainda em silêncio. Ele olhou para os meus sapatos e sorriu de leve. "São bonitos, parecem com você." Virei um pouco e vi a expressão dele. Tava de cabeça baixa. "Quando eu era pequeno, achava que você não tinha medo", disse. "Como se pudesse com tudo, mas agora entendo. Você não era destemida, só não tinha tempo para ter medo." Meus olhos arderam. Ele fez uma pausa e acrescentou: "Ultimamente, tenho cozinhado. A Teresa diz que meu macarrão com tomate e ovo tá melhor que o seu", riu baixo. "Ela só tá sendo gentil. Sei que ela ainda prefere como você fazia." Sorri. Meu coração amoleceu. Aí, ele mencionou João. "O pai se foi. Não morreu. Mandei ele pro asilo. Tá afundado em dívidas. Todos aqueles amigos que ele vivia se gabando sumiram. O perfume da Teresa, ele roubou. Só descobri há poucos dias. As cuidadoras desistiram por causa dele." Ele respirou fundo e baixou o olhar. Continuei defendendo ele, talvez porque não quisesse admitir que ele não era o pai que eu imaginava. Só queria muito ter uma família, mas nunca parei para pensar que o único lar de verdade que eu tinha foi o que você construiu. Aí, ele me olhou, aberto, direto. "Mãe, sei que é tarde demais, mas se você deixar, gostaria de te conhecer de novo. Não como minha mãe, não como esposa de ninguém, só como você." Não respondi com palavras. Só me aproximei, dei um tapinha leve no dorso da mão dele e disse baixo: "Se você conseguir cuidar de você mesmo e da sua esposa, isso é tudo que sempre quis ouvir." Um mês depois, recebi um cartão pelo correio. Era da Teresa, pintado à mão. Dentro, dizia: "Obrigada por criá-lo e obrigada por deixá-lo ir para que ele finalmente aprendesse a olhar para trás." Colei o cartão na geladeira, ao lado das postais da Aline, do programa de ensaios do coral e de uma foto minha no topo de uma trilha. Toda vez que abro a geladeira, vejo eles. Me lembram que não perdi nada, só aprendi, finalmente, a guardar algo para mim. Mais tarde, entendi que alguns tipos de amor precisam de tempo para serem vistos com clareza. Quando criança, raramente falava do meu pai. Sabia que ele tinha ido embora cedo. Sabia que deixou minha mãe e eu com um monte de dívidas e uma vida destruída, e simplesmente sumiu. Mas mesmo assim, eu me agarrava a um pensamento teimoso. Ele não era uma má pessoa, só tinha estragado tudo. E algum dia voltaria, e quando voltasse, começaríamos de novo. Não posso dizer que era amor ou saudade. Era mais como um buraco, um vazio que nunca se encheu. Outras pessoas tinham pai, tinham famílias completas e eu não. Esse buraco ficou comigo na infância, na adolescência, até na vida adulta. Então, quando ele apareceu de repente aquele dia, meu primeiro instinto não foi dúvida. Foi alívio, como se finalmente pudesse tapar esse buraco. Me disse que era uma chance de consertar as coisas, de reconstruir, de perdoar. Então, trouxe ele para casa e me convenci, com total certeza,
que minha mãe sempre foi dura demais, relutante demais para sequer me deixar falar dele. Agora era minha vez de decidir. Ia ser a pessoa maior que entendia o valor da família. Realmente achei que estava sendo mais maduro que ela. Dei o melhor quarto para ele. Pedi para Teresa abrir espaço. Até tentei fazer ela chamar ele de pai. Ela hesitou, meio desconfortável, disse pai, mas a palavra não soou bem. Nem ela acreditou. E quando me olhou depois, tinha algo nos olhos dela que eu não consegui identificar, algo que não quis pensar. No começo não vi que estava errado. Não até ele começar a causar problemas, exigindo coisas, dando ordens, como se fosse o dono, sendo grosseiro com as cuidadoras, depois roubando a gente, mexendo no nosso quarto como se fosse dele, agindo como se tudo que eu tinha pertencesse a ele por padrão. Foi aí que entendi. Isso não era uma história de redenção com um pai voltando para casa. Era um desastre. Um desastre completo que eu tinha convidado para as nossas vidas. Era como uma lupa. Tudo que já estava rachado na minha vida, ele iluminou com uma clareza crua e ardente. Teresa e eu nos afastamos cada vez mais, mas continuei tentando segurar as pontas. Não queria admitir que tinha errado. Não queria admitir que talvez minha mãe tivesse visto tudo com mais clareza que eu. Depois que ela saiu, não disse em voz alta, mas estava com medo. Medo que as pessoas dissessem que eu não tinha consciência. Medo que os vizinhos pensassem que Teresa era uma má esposa. Medo, acima de tudo, de enfrentar essa verdade silenciosa e brutal na minha própria cabeça. Talvez ela tenha ido embora tão decidida porque eu já tinha decepcionado ela por completo. Mesmo assim, continuei atuando, interpretando o filho obediente, o filho que perdoa, o filho que tenta reconstruir a família. Até montei aquela transmissão ao vivo horrível. Preparei a cena toda, o choro, a encenação, tudo pelo bem do reencontro. E me convenci que tudo estava justificado até ela aparecer. Ela atravessou a multidão, pegou o microfone e disse: "Acham que essa é uma história de reencontro? Não é. É a história de alguém que deu tudo e depois virou o plot twist emocional de outra pessoa. E naquele momento eu a vi, não a mãe dominadora, não a mulher de coração frio, só ela, Evelyn da Silva, a mulher que carregou uma casa inteira nas costas, a mulher que passou décadas sem ninguém perguntar o que ela queria. Ela era mais corajosa que eu e mais sábia também. Depois levei João para o asilo, não por raiva, nem porque estava fugindo, mas porque finalmente entendi que alguém voltar não significa que precisa ficar. Teresa nunca reclamou comigo, mas eu sabia que esses últimos meses não foram fáceis para ela. Ela parou de discutir e, de alguma forma, isso tornou tudo ainda mais difícil de suportar. Me ofereci para acompanhar ela para visitar os pais dela. Vi eles nos mimando, preparando lanches para o caminho, nos acompanhando até a porta. E naquele momento entendi, nunca tinha tentado entender ela de verdade, e a vida da minha mãe não era tão diferente. Não tive um grande despertar. Não mudei da noite para o dia, mas comecei a cozinhar. Comecei a limpar sem que pedissem, comecei a fazer pausas de 30 segundos nas discussões, só para Teresa terminar uma frase. Comecei a ligar para minha mãe de vez em quando, não para pedir nada, só para dizer que meu ensopado estava salgado demais, ou para perguntar como estavam as flores do terraço dela naquela semana. Às vezes ela não atendia e eu entendia. Não era que não tivesse me perdoado, era que ela não precisava mais olhar para trás. Ela estava seguindo em frente e agora era minha vez de alcançá-la. Um dia minha mãe me disse algo que, na hora, não entendi completamente. Não existe amor nesse mundo que se sustente por padrão. Se você não cuidar, se não retribuir, ele vai apagar. Não acreditei nela na época. Agora quero reconstruir esse amor. Não com grandes gestos, não com pedidos de desculpas, mas com presença, com mudança, com tempo, aos poucos, até que, quem sabe, eu sinta ele de novo. Nunca vou ser tão forte quanto ela, mas tem uma coisa que posso fazer. Posso parar de decepcioná-la. E acho que ainda tenho tempo. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. É rapidinho, gratuito e me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Me conta nos comentários. De onde você está me assistindo?
Que horas são aí agora? E o que essa história fez você sentir? Eu leio cada comentário com muito carinho e adoro saber um pouquinho de cada um de vocês. Se quiser me apoiar ainda mais, você pode enviar um super obrigado. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um abraço bem apertado. Que bom que você existe.